bem-vindos ao Cast Knowledge. Eu sou o Saulo, estou mais uma vez aqui com meu pai. Beleza, pai? Tudo beleza, e aí? Bom, bom demais. Tá bom. Conforme prometido, hoje a gente vai contar a história de um camarada, no mínimo interessante, chamado Bob Lazar. Controverso, com certeza, Muito, né? muito Com certeza, controverso. controverso. Antes disso, eu queria só agradecer o pessoal que tem acompanhado o canal e dizer que, por favor, continue dando o joinha e compartilhando, mandando para as pessoas que vocês acham que se interessam por esse tipo de assunto e sugestões de assuntos que vocês querem que a gente discuta aqui, que a gente ao menos abra a discussão aqui com vocês. Tá Uhum, joia? Valeu. valeu. Então, pessoal, é o seguinte. A história do Bob Lazar, ela é um pouco controversa, como meu pai falou, mas ela é uma das histórias mais importantes aí no mundo da ufologia, do que se pesquisa aí a respeito de OVNIs. Então por isso que a gente resolveu trazer ela, porque ela é muito interessante, apesar de toda a controvérsia. E aí quem se interessar, fica à vontade para pesquisar mais, tem podcasts até com o próprio Bob Lazar e tal. Tem um documentário bom no Netflix também, ah, Área 51, discos voadores, história de Bob Lazar. Então eu vou contar a história do ponto de vista do Bob, baseado no que ele conta, da forma como ele conta, até A gente pode até chegar no depois, fim. depois que você falar aí, depois de a gente falar dele, o que ele fala, né? A gente pode até levantar a lebre aí de algumas divergências que tem, Sim, e tem muita gente que desce a porretada nele, sim, né? não, mas tem divergências e tem algumas coisas que são meio que comprovam também o que ele falava. Então. É muito interessante. Mas assim, a história, segundo ele, começa lá em 82. Ele trabalhava num laboratório de física ali, onde eles desenvolviam bomba nuclear e faziam esse tipo de estudo ali, de física avançada, na época, Guerra Fria, né? Então, 82 ali, é chamado Los Alamos Laboratório, lá no Novo México, ele morava lá. E ele ficou conhecido na cidade porque ele tinha colocado um motor de jato no Honda dele. Ele tinha um Hondinha na época, botou um motor de jato e ele ia trabalhar no carro. E aí ele foi conhecido lá como o cientista maluco da cidade e tal. Saiu no jornal, na capa do jornal. E ele disse que no dia que ele saiu na capa do jornal, haveria tava tendo uma palestra lá no laboratório, onde eles estudavam bombas atômicas e tudo mais, do Edward Teller, né, que é o pai da bomba de hidrogênio aí. E, e aí ele teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Edward Teller, e o Edward Teller tava com o jornal no dia, assim, e aí ele comentou, falou, ah tá, eu sou esse cara aí da capa. E eles conversaram um pouquinho, falou que nada demais, beleza. Ahn, Aí os anos se passaram, o Bob Lazar saiu de Los Alamos e mudou para Nevada, mudou para Las Vegas e começou é, abrir empresas, enfim, virou businessman e se afastou um pouco Pequeno empresário, um na realidade, microempreendedor. microempreendedor. Depois a gente pode falar sobre Ele, os business ventures dele. ele na realidade, cara, ele quando ele mudou para, ele fala, né, que quando ele mudou para Las Vegas, ele foi trabalhar lá como primeiro trabalho dele lá foi independente, o cara produtor de filme, processador de filmes, ele era independente. Então ele processava filmes e não sei o que lá e tal, Aham. editava. E aí depois ele começou a vender produtos de é, 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 peças para equipamentos nucleares científicos, Aham. tipo tomógrafo, máquina de raio-x, esse tipo de coisa assim. Ele até hoje ele tem uma empresa disso. Ele tem uma empresa lá que vende uns materiais exóticos e tal, químicos. Mas enfim, aí ele estava trabalhando com isso e aí foi quando ele decidiu voltar para a comunidade científica. Ele queria voltar
pesquisar, né, trabalhar como pesquisador. Ele falou que mandou uns currículos, isso aí no meio da década de 80 ali, e, ele mandou um currículo para o Edward Teller, referenciando o encontro que eles tiveram lá no Los Alamos e tal. Ele disse que o Edward Teller lembrou dele, e o Edward Teller arrumou para ele um trabalho. Falou: ó, eu tenho um trabalho e tal, e vão te chamar, vão entrar em contato. E aí ele recebeu uma carta com a oferta de trabalho, e ele disse que era algo bem vago, assim, na época, referenciando algum tipo de trabalho relacionado à pesquisa de propulsão. Era sistema de propulsão, física de propulsão. Ele falou que parecia ser bem genérico o termo, sim, os termos da proposta, mas ele topou, ele aceitou e, ahn, né, beleza, aceitou o trabalho. E aí ele foi, estava em Las Vegas. Ele falou que no dia de assinar o contrato e tudo mais, ele não tinha tanta informação. Ele tinha conversado com alguém, sabia mais ou menos as condições, mas ele falou que era coisas comuns na época, porque tinha muito teste de arma nuclear lá em Nevada na época, né? Era inclusive teste subterrâneo de arma nuclear. E os caras, então, assim, era muito comum físicos assim voarem para umas áreas remotas de Nevada para poder trabalhar com esse tipo de pesquisa, esses testes. Então, isso era parte do trabalho. Ele falou: ok, não tem problema não. E foi, um belo dia lá, pegou o avião, foi para uma área que ficava próxima onde a Área 51. É uma área lá chamada S4, que é o lugar onde ele disse que trabalhou. S4, Area S4. E, enfim, voou para lá. Ele falou que no primeiro dia lá o trabalho foi mais paperwork, assinando a papelada, burocracias e tal e tal. E foi quando ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha assim. Mas ele falou que também é comum, é um tipo de técnica que eles usam para poder, por exemplo, ele estava assinando uma papelada lá, falando sobre mais ou menos o que ele ia fazer, e supostamente ele ia trabalhar num reator que tinha sido obtido de um outro planeta. E aí tinha lá a localização mais ou menos, falava que estava no sistema Zera Reticuli, a estrela Zera Reticuli tinha essa informação lá, que era tipo o terceiro planeta, e que desse sistema solar, Zeta Reticuli. E ele. Só que ele falou assim, não tinha como levar isso muito a sério também, e eles tinham essas coisas de colocar um tipo de informação bem, às vezes uma desinformação específica em uma pessoa. Isso é uma técnica das agências de inteligência. Por exemplo, se a informação vazar, por ser uma desinformação e ser bem específico, eles conseguem saber quem vazou a informação quando está trabalhando com esse tipo de informação classificada e tal. Ele não acreditou muito no que ele estava lendo ali, não, mas tinha algum tipo de informação. Ele disse que, inclusive, em algum momento lá mencionar. É meio vago o que ele fala, né? Ele não tem prova também disso, mas ele fala que em algum momento tinha uma informação lá também de um outro veículo tecnológico que tinha sido encontrado numa escavação arqueológica, cara. Ele fala que tinha isso lá também. Mas, de novo, ele não sabe nem sabe o que de informação que ele estava recebendo que era verdade e não era. E ele não tinha como fazer perguntas, assim, né? O que ele fala é que era uma estrutura do governo totalmente militar, mas era, assim, tudo muito top secret, compartimentalizado, e parte do contrato é que você não pode fazer perguntas. Então, ele não tinha como fazer perguntas. Mas aí o primeiro dia dele foi isso, assinando papel lá, lendo isso tudo, né? E aí quando ele foi pro laboratório, ele conheceu o parceiro de laboratório dele chamado Barry, e aí ele foi apresentado ao que eles iam de fato fazer ali, né? E o que ele falou é o seguinte, que eles tinham obtido um reator nuclear, não é nuclear, né? Mas um reator, um sistema de energia que gerava muita energia, e eles estavam estudando esse sistema porque ele não era desenvolvido na Terra, assim, não era humano, é uma tecnologia totalmente desconhecida. Eles estavam tentando fazer a engenharia reversa desse sistema. Aí ele descreve esse sistema como um reator do tamanho de uma bola de basquete, assim, metálico, e há duas partes, né? Uma base, assim, com uma torre no centro, e esse meio hemisfério que ele fala que conectava nessa base. E que tinha várias formas de ligar esse reator, mas que uma delas ele era sem fio nenhum, assim, não tinha fio nenhum. E aí você colocava essa bolota em cima da torre, e aí a hora que ele estava ligado, ele era totalmente silencioso, totalmente, a temperatura ficava frio, mas ele criava um campo gravitacional em volta dele. Então, assim,
Foi quando ele falou que o olho dele encheu, assim, ele falou: "Isso aqui realmente é uma tecnologia que não existe. Não é um campo magnético, não é como 2 ímãs se repelindo, é um campo gravitacional". Então você podia ir com a sua mão e tentar encostar nele, isso ele descrevendo, e você não conseguia encostar no reator, porque ele tinha um cam ele tinha uma tecnologia gravitacional ali capaz de gerar um campo gravitacional. No caso, é a força gravitacional invertida 180 graus, ela vira antigravidade, né. Então por isso que ela tá para fora. Então imagina, tipo assim, imagina a aplicação militar disso, um tanque de guerra com um campo gravitacional em volta, que tipo, que nada que você jogar nele vai acertá-lo. Então, ele diz que era isso que eles estavam trabalhando lá, esse reator, e que esse reator tinha sido obtido de um veículo, ele era usado para propulsão de um veículo, e não era terrestre. E aí que começa a história dele, né, que aí ele falou que já ficou, assim, completamente perplexo e que ele adorava ir trabalhar todo dia, que ele estava, né, trabalhando com um negócio que ele sabia que ninguém tinha no mundo. E aí tem algumas histórias, né. Aí durante o trabalho dele, em algum momento aí ele fala que era tudo muito compartimentalizado, então tinham várias equipes trabalhando nesses veículos. Ele fala que ao todo, tinham 9 veículos dos quais ele sabia, e que ele teve a oportunidade uma vez de ver os 9. Foi uma vez que ele chegou para trabalhar e estavam, tipo assim, tinham vários hangares, assim, e ele falou que esse dia estavam todos com as portas abertas, assim. Ele deu para ver vários e ele falou que eram todos diferentes, não eram, todos iguais, cada um era de um jeito. Hã, Veículos extraterrestres, discos, extraterrestres. discos mesmo, um de cada jeito, uns eram mais achatado, mais alto, outros eram mais comprido, mas a maioria naquele formato meio de disco mesmo, assim. E aí o que ele trabalhou, né, supostamente, eles chamavam de sport model, modelo esportivo. E aí ele é muito louco, a história só vai ficando mais doida a partir de agora, né, já vou avisando. Mas aí tem um site, eu vou colocar o link aí, que quem quiser ver o site, tem lá o modelo 3D dele, dá pra você rodar e tudo mais e ver. Mas ele já falou que chegou a ver 9, mas ele interagiu mesmo só com um, que ele falou que trabalhou. Então, falou que teve um dia que ele estava indo lá trabalhar, e aí ele viu esses 9 e tal, mas ele estava indo em direção ao Sport Model, que é o que ele supostamente trabalhou. E aí quando ele chegou perto do disco, ele viu a bandeirinha dos Estados Unidos, velho. Aí ele falou assim: "Olha só, cara, isso explica tudo então, os caras que estão trabalhando". E aí que ele falou que chegou para encostar na nave, assim, ele deu uma passadinha de mão, e que ele foi imediatamente repreendido pelo guarda. Os guardas falaram: "Ó, aqui olha para frente e só, não olha para o lado, não faz pergunta". Beleza. E aí ele teve a oportunidade um dia, né, porque ele falou que por ser tudo compartimentalizado, era muito difícil você ter acesso a uma área que não tinha a ver com a sua pesquisa. Então ele estava estudando o reator da nave, o propulsão, ele podia só ver o que eles chamam de propulsão, ele não podia conversar com o pessoal da eletrônica, ele não podia conversar com o pessoal da metalúrgica, ele não podia entrar lá dentro para ver o pessoal que estava estudando o interior, era muito difícil. Então ele falou que conseguiu entrar poucas vezes dentro, acho que ele entrou uma vez só, que ele fala, dentro da nave. Porque, segundo ele, dentro desse modelo Sport Model, o reator que ele trabalhou, o sistema de propulsão ficava no centro da nave, e aí o pessoal ficava, e aí tinha 3 cadeiras, ficavam sentadas em volta do reator. Então eles botavam o reator lá no centro, as cadeiras em volta dele ali, e a parada andava. Então ele descreve que ele chegou a entrar dentro dessa nave um dia, e ele fala que é uma coisa assim, parece que tinha sido tudo moldado no lugar, assim, não tinha nenhuma quina reta, era tudo perfeitamente angular e muito suave ao toque, assim, e falou que de cor neutra. Então ele disse que por fora a nave era prateada, por dentro ele fala uma cor neutra, imagino que deve ser tipo um escuro, assim, um cinza, né? Ele falou que não tinha cor mesmo, e era muito estranho. Ele falou que não é nada humano mesmo. Parece que tinha um impresso 3D a sala inteira. Hoje em dia, o que a gente chamaria disso, né? Nos anos 80, a gente não conhecia impressão 3D, então pô, eles falavam que parecia que era cera, tinha sido feita de cera, cera quente que foi moldada no lugar. Então moldaram aquele formato todo ali do cockpit. E ele falou que era pequeno, era muito pequena a nave. Era feito para seres pelo menos de metade do tamanho dele, né? Então ele tem 1,75 m, então tipo assim, um ser mais ou menos um anãozinho, uma criança, né? As cadeiras, e ele fala que não tinha nenhum objeto de decoração, nenhum botão aparente, nenhuma tela aparente, e nenhum banheiro, nem nada. Tinha 3 cadeiras, tinha cinto também, não tinha nada. E o reator ia no meio.
E aí ele fala também que numa das vezes que ele viu a nave, ele teve a oportunidade de ver um pessoal, ele também não podia fazer pergunta, né, diz ele, mas ele viu um pessoal testando um painel, um dos painéis, porque a nave ela tinha tipo umas janelas assim, aí ele parece que o pessoal estava testando um desses painéis e esse painel ele trocava de estado, assim, ele ficava virava vidro, depois ficava fosco. E aí ele, tipo, ele falou que aquilo ali parecia para ele era algo que poderia ser usado como uma tela ou algo do tipo. Ele tinha essa propriedade, assim, mas só que ele falou que na época já tinha uns cristal líquido e tal que fazia isso, ele não ficou tão impressionado com isso não, mas que tinha isso na nave. E hoje em dia, nos carros mais modernos, você tem um botãozinho que você aperta assim, o teto de vidro escurece todo, né? Já, isso aí já também já rola pra gente. Vai ser nos anos 80, hein? Olha aí, legal. Mas é uma das coisas que ele falou que hoje em dia a gente já tá meio acostumado também a ver vidro trocando de cor, vidro ficando fosco e tal. Mas enfim, aí ele contou isso, e aí o que que rola? Ele descobriu, eventualmente trabalhando, né, que o pessoal do exército, o pessoal, os humanos, né, da base lá e tudo mais, o pessoal do exército americano, né, militares, tinham descoberto um jeito de ligar a nave e operar a nave e voar a tal da nave. Então, eles faziam voos, né, test flights, eles faziam voos de teste com essa nave. E o Bob Lazar teve a oportunidade de pegar o cronograma de voos em um determinado mês, em um determinado ano. Eu não sei falar o certo a data, é difícil pesquisar essas datas aí, a história é meio confusa, ele mesmo não fala tanto sobre as datas, mas eu acredito que foi no ano 86, se eu não me engano, que aconteceu isso, que ele pegou esse voo e ele começou e aí sim, ele descrevia o que acontecia, né, tinha alguém aparentemente dentro da nave, um piloto, alguém controlando, e o pessoal da torre de comando, e aí eles conseguiram levantar a nave do chão, e a característica que ele fala que chamava mais atenção dele é que a nave voava de barriga para frente. Então, na hora que eles queriam acelerar, ela virava 90 graus e ela ia de barriga para frente, tipo assim, totalmente anti-aerodinâmico. Mas como ela tinha esse sistema antigravitacional nela, não importava, assim, ela não interagia com o ar direito, então não importava qual formato, qual A posição que ela posição. tivesse, ela simplesmente ia e supostamente ela voava, né, calculava-se que ela podia chegar a velocidades muito altas, assim, 50 vezes a velocidade do som, enfim, Mach 50. Mas aí o Bob Lazar chegou a ver essa nave sendo testada, e aí ele aí ele conta, né, que o motivo dele para fazer isso é porque ele queria mostrar para o pessoal, ele não podia falar sobre o trabalho e tudo mais, mas ele acreditou ter achado uma brecha, assim, um jeito de mostrar para as pessoas, para os amigos dele, a nave, o que ele estava trabalhando. Todo mundo achava que ele era louco, estranho, não podia falar direito. A história dele vou chegando nos detalhes. Mas enfim, aí ele começou a levar o pessoal, para os amigos dele, para poder ir lá ver os voos. E ele falou que fez isso duas vezes. E deu certo, e o pessoal chegou até a fazer uns vídeos e tal, e viram, né? Eles viam a nave levantando e ela se movimentava como se fosse uma bolinha de ping-pong no céu, assim, tap, 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 depois voltava e descia, estacionava lá na base. É, é interessante isso, porque um dos avistamentos que a gente comentou no episódio passado é justamente uma nave aterrissando numa base em Montana, uma base aérea americana. Enfim, que os Estados Unidos estão em posse dessas naves está ficando cada vez mais evidente, né? A origem delas é mais difícil de dizer. Mas enfim, então o Bob Lazar levou duas vezes amigos para verem essas naves testando, essa nave dele que ele estava trabalhando, e ela fazia esse movimento que virava de lado e andava de barriga para frente, uma coisa totalmente anti-aerodinâmica, né? Que o pessoal na época também achava difícil acreditar, mas chegaram a ver. Na terceira vez, foi que eles levaram até um motorhome lá. O cara, e aí, diz ele que eles estavam lá conversando lá e falando, não, questão de tempo, ele falando, né? Falando que ele tava conversando com um amigo dele, assim, eles falam, de noite, eles vendo a nave voando lá, eles falando, pô, questão de tempo pra galera invadir essa base aí, roubar essa nave, tal, não sei o quê. E que quando eles assustaram, eles estavam cercados, assim, de guardinhas com óculos de visão noturna e tal, e eles apreenderam, eles falaram, deram um pulão neles, famoso pulão. E they got jumped. Então,
Aí, não foram presos, né, mas foram expulsos dali, sacaram quem que era o Bob, o que que estava que estava rolando, que ele estava pegando informação classificada né, e compartilhando com pessoas de fora e tudo mais, então ele foi mandado embora, assim, ele chegou no dia seguinte já para ser, debriefed e já estavam mandando ele embora, e aí foi quando ele ficou sabendo do porque é o seguinte, todas as ligações dele eram monitoradas por causa da por causa da por causa do trabalho, né, do tipo Da de função que ele exercia. função, o tipo de permissão que ele precisava para poder exercer a função e tal, era tudo monitorado. Então depois que rolou isso que ele foi pego, o pessoal falou com ele: "Ó, você vai ser mandado embora e a gente tem uma coisa para te falar". E eles falaram com ele que tinham descoberto através do monitoramento das ligações que a esposa dele estava traindo ele com o instrutor de voos dela, né. E eles monitoravam a vida do Bob toda, eles já sabiam disso há muito tempo, só que não podia falar com ele para não interferir no trabalho dele e tudo mais. Aí falaram isso com ele ficou pé da vida, né, puto pra caramba, os caras sabiam, não falaram e tudo mais. Aí ele saiu de lá e procurou o George Knapp, que é um repórter investigativo lá de Las Vegas, que na época ele fez uma carreira aí, ele é o repórter de OVNIs mais famoso aí do mundo, chama George Knapp, lá de Las Vegas. E aí ele procurou o George Knapp e aí ele entregou os vídeos que ele tinha, entregou, falou, contou a história toda pro George Knapp, falou, ó, velho, quero deixar isso aqui protegido e tal, essa história registrada, os vídeos e tudo mais, porque, porque o bicho tá pegando pro meu lado e eu não sei o que que pode acontecer, então que eu quero que isso fique gravado. E aí diz que de última hora ele mudou de ideia, o Bob Lazar, e já estava a fita pronta, já a reportagem ia ao ar no mesmo dia. E aí o Bob Lazar até ele conta que ele fez uma briga assim de wrestling contra o George Knapp para ver quem quer ficar com a fita. O George Knapp ganhou, que ele era maior, e aí a fita foi ao ar. E aí quando a fita foi ao ar, ele recebeu uma ligação. Aí, tipo assim, saiu no jornal de Las Vegas lá a história de Bob Lazar. Tinha um tal, um suposto. Tem um vídeo no YouTube. Esse vídeo aí, se vocês procurarem no YouTube, a gente vai colocar na playlist nossa aí, eu vou achá-lo e colocá-lo. Mas é o suposto vídeo que o Bob Lazar filmou lá da nave voando. Não dá, anos 80, né? Câmera VHS, muito ruim, mas dá pra ver uma luzinha se movendo assim no céu. Enfim, quando essa reportagem foi ao ar, com ele, né, literalmente jogando no ventilador, assim, tudo, ele recebeu uma ligação do pessoal que eram os chefes dele lá onde ele trabalhava, na área S4, e falaram assim: você não tem noção do que a gente vai fazer com você. E desligaram. Então, segundo o que ele conta, né, é que a partir daí ele e as pessoas próximas dele começaram a ser investigadas pela Receita Federal dos Estados Unidos, começou a passar pente fino na família dele, nos amigos todos, e tipo assim, ele conta que o governo fez como se fosse uma caçada contra ele, para tentar ferrar ele. E isso envolveu, inclusive, a alteração dos dados dele, né, no banco de dados do governo, coisa que o FBI consegue fazer, enfim. Isso é o que ele conta, que eles meio que tentaram acabar com a vida dele, assim, financeiramente, teve que declarar falência, pegaram toda a grana dele, eh, e aí foi algo muito traumático, assim, né. E engraçado que isso é uma história que, nesse círculo de OVNIs, assim, essa história eu já ouvi ela mais de uma vez sendo contada por ex-militares que tiveram algum tipo de contato com algum projeto, assim, só que não é que eles trabalharam no projeto, eles tiveram um contato meio que involuntário, assim, e por algum motivo de não quererem ficar em silêncio, eles também foram meio que perseguidos, principalmente com coisas de Receita Federal, de imposto, começa a fazer auditoria em todo mundo que tem contato com aquela pessoa. Isso aí é uma coisa que ao longo da história dos Estados Unidos você vê que o governo já fez mais de uma vez, quando ele tem algum tipo de inimigo assim do Estado, de algum tipo de projeto do Estado e tal. E aí o Bob Lazar foi considerado um traidor do Estado ali no caso ali, né? E, e ele conta que aconteceu isso aí com ele. E ele ficou muitos e muitos e muitos anos, ficou do final dos anos 80 ali até anos 90 ali, né, até agora, recentemente, 2017, se eu não me engano 2018, que foi quando saiu
o podcast dele com o Joe Rogan e esse documentário que tá no Netflix, Área 51, Discos Voadores, que foi quando ele resolveu também, né, já tá mais velho, já aí ele resolveu contar essa história e tal. Ele fala que foi um período muito difícil, que ele realmente foi pegaram, né, tudo que ele tinha e tudo mais. E é isso, a história dele é essa, ele supostamente já trabalhou num Então, ele trabalhou na realidade com um reator que ele fala que é de propulsão antimatéria, né? é, Ah, propulsão antigravitacional. antigravitacional. É, E aí o que acontece? O Lazar, ele, embora ele fale que estudou não sei onde, Parará, e fez. Ele fala que ele estudou no MIT, depois ele fala que Caltech ele, também, né? ele falou que estudou no Caltech na Califórnia, né? E não existe nada que Nenhum comprove registro dele. nenhum registro dele nessas escolas. Então, É, assim, e né, segundo investigaram, ele, ele era um dos piores alunos da escola dele quando ele estava no ensino médio. no ensino médio, no colegial. Então, quer É, dizer, aí diz que com as notas dele, ele nunca seria aceito no MIT e nem no Caltech. aham. Então, assim, é meio controversa o que ele fala em termos de. No que ele viu, até porque existem inúmeros registros de inúmeras pessoas que falam que viram as mesmas coisas, né? Isso aí. Ainda mais agora com essa história do governo americano começar a liberar arquivos e começar a discutir publicamente, audiências públicas, tudo que eles estão investigando e tal, essas coisas vão começar a aparecer, né? É, Mas, como que eu posso dizer? As referências do Lazar, né, para ele poder falar que ele fez isso tudo, é que não são são boas. meio, não, são meio contraditórias, né? É, Então, porque assim, ele fala que ele é físico, mas não tem nada que prove que ele é formado em física. é verdade. Então, assim, é meio A história complicado. acadêmica dele não existe simplesmente registro, né. É, exatamente. Não Mas, assim, existe do mesmo registro. jeito que tem essas coisas meio que provando que o que ele fala é mentira, tem algumas evidências também do que ele fala que vieram ser provadas aí anos depois. Por exemplo, na época, eh, que ele, eh, trabalhou, ele falou que esse reator, ele usava um tipo de combustível radioativo. Normalmente ele é radioativo, né, na Terra. Ele falou que o elemento é um elemento, era o elemento 115, que ele falou que era o combustível desse reator. Na época não existia o elemento 115 ainda, não havia sido descoberto na tabela periódica. Só que ele, de alguma forma, ele não só tinha esse elemento, como tinha uma versão estável dele, não radioativa, que eles usavam para poder alimentar o reator. E é uma partícula altamente energética. Ela foi descoberta em 2003 e ela chama Moscovium. E ela é altamente radioativa, um elemento muito pesado, e ele tem uma meia-vida curtíssima, assim, extremamente radioativo. Mas ele já falava nos anos 80 que ele tinha trabalhado com esse elemento, só que não a versão não radioativa dele, uma versão estável dele, que era usado como combustível. Isso é interessante, do reator, né? Não tinha sido nem descoberto o elemento ainda, e aí foi descoberto depois, do jeito que ele falou, radioativo pra caramba, mas que eventualmente poderia se tornar uma versão estável. Outra coisa né, que é interessante que ele falava, é, essa o fato de os Estados Unidos ter obtido veículos, né, e aparentemente corpos também, tripulantes desses veículos, de origem extraterrestre, de origem, né, não humana, é o que ele fala, né, é o que o Bob Lazar fala, e nessa última audiência que teve em 2023, né, não tem nem 2 meses que teve essa audiência no Congresso, um oficial de inteligência top também, né, de alto cargo lá, o Dave Grush, falou exatamente a mesma coisa. Ele agora está apitando aí a respeito disso, falando que o governo tem esse programa de estudo de engenharia reversa
que eles têm não só a naves, como corpos também, e, enfim, é muito, muito louco, muito louco. Corroborando o Bob Lazar também. O que mais que ele falou? Ele na época, né, antes de existir a tecnologia de escaneamento de impressão digital, igual a gente tem em telefone hoje, computador, para poder desbloquear, ele falava que na época lá ele batia ponto, não, ele batia ponto, não, ele tinha acesso a uma sala lá com essa tecnologia na porta. Você botar a mão assim em cima e tinha tipo uns filetes de luz assim que passavam debaixo da mão no sentido dos dedos assim. E na época também não existia essa tecnologia, mas depois foi descoberto que tem até a fotinha do equipamento lá que supostamente ele usou, era com uns filetinhos de luz assim, é uma coisa meio arcaica comparado com o que a gente tem hoje, mas ele falou e também, né, não tinha provas na época, depois foi provado. E uma das provas mais loucas, mais assim, para deixar a pessoa completamente maluca, é um vídeo que a Marinha Americana soltou. É um vídeo, se eu não me engano, de 2004. Eu posso estar errado nessa data aí, mas ele é um vídeo muito famoso, chama Gimbal. Gimbal. A gente vai colocar na nossa playlist esse vídeo também. Gimbal Video, muito famoso. E esse vídeo mostra um OVNI captado por jatos americanos, cheio de sensor, cheio de visão infravermelha. Eles estão monitorando a atividade desse objeto e antes dele desaparecer de vista, ele faz exatamente o mesmo movimento que o Bob Lazar fala que ele trabalhou fazia. Ele vira 90 graus, vira de barriga para frente e vai embora. Some de vista dos jatos americanos. E a Marinha soltou esse vídeo, ou seja, é esse vídeo oficial mesmo, do Gimbal Video. E ele é muito louco, esse jato se comportando, fazendo exatamente o mesmo movimento que o Bob Lazar fala que o dele fazia. Fala que isso aí não é louco. Com Pô, certeza. maluco. Então, aí diz que durante as investigações lá e tal, porque ele foi É, processado, sim, dezenas de vezes, né? E tal, diz que uma das provas que ele conseguiu apresentar e que não foi refutada foi um comprovante de rendimento para declaração de imposto de renda, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de W2, W2. né? Falando, e quem estava pagando ele era um tal de Departamento de Inteligência Naval. Loucura, hein? Então, assim, e ninguém refutou o documento. Então, quer dizer, em algum ponto, Ele foi pago pelo ele foi Departamento de pago, Inteligência Naval. foi pago pelo Departamento de Inteligência Naval, É, exatamente. olha Então, que assim, doideira, cara. vai saber, né? É loucura demais. Essa história é muito louca. É, então, assim, muita coisa que ele fala hoje em dia a gente está vendo que realmente é plausível, né? A área 51 é um lugar meio complicado, porque a gente não tem informação nenhuma realmente a respeito disso. É, E, aparentemente e, não tem nada assim, né, que acontece lá, que o pessoal fica vigiando lá, e tem muita acampa lá na coisa, porta. e tem muita coisa que, igual ele falou, que eles estavam estudando um dos veículos extraterrestres que eles estavam estudando lá, foi encontrado numa escavação arqueológica, É, pois é, né? rola esse papo mesmo. Então, olha só, tem muita coisa, muito objeto, tem muita coisa que a gente tem conhecimento, que foram encontrados em escavações arqueológicas e que estão fora de contexto temporal, porque o objeto e a função a que ele se disporia a cumprir, né, não tem nada a ver com o tempo que ele existiu, né? Aham. Um disco voador numa escavação de 10 mil anos. É, A, uma as, ba- bateria elétrica as, lá, 4.000 lá, anos antes de Cristo. lá no Iraque, uma bateria que produz, não é só uma bateria, são várias que foram encontradas
e que produzem 3 volts, parece, cada uma delas encontradas numa escavação de 3.000 anos antes de Cristo, no É, Iraque. é, Então, assim, existem várias outras peças que estão completamente fora é, do contexto temporal, né, que elas não deveriam estar ali naquele determinado momento, uma vez que não existia nem a tecnologia, nem o conhecimento, isso supostamente. supostamente, né? Não existia tecnologia, não existia o conhecimento e É, nem existia função para ela. Para que pois você é, vai construir uma coisa que não tem funcionalidade? é. Não é verdade? Mas isso é conversa para o nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio, objetos e artefatos fora do tempo. Tem até Fora um do termo, tempo. né, Out of Place Artifact, OOP-Art, que o pessoal usa para se referir a esses objetos, tem mais de um. E aí tem vários ao longo da história Então, aí. tem muitos, muitos objetos que Segundo o Bob estão. Lazar, eles encontraram inclusive uma nave. Então. Quer dizer, bom, a nave a gente não consegue mostrar porque a gente não sabe se existe mesmo. É, mas tem Mas, vários que dá para mostrar, mas talvez peças dessa nave existam quem por aí sabe. e a gente consegue encontrar. É, então falou, pai. Um abraço, pessoal. Valeu aí por mais um Galera, um episódio. abraço então. Então, no próximo episódio a gente fala sobre alguns desses artefatos que estão fora do contexto temporal deles, né? Eles estão meio que fora Fora da curva. fora da curva. É, A capacidade deles tecnológica não coincide com o período que eles existiram. Mas isso no próximo episódio a gente conversa a respeito. falou, aquele Falou, abraço. moçada. Um abraço.